versículo 16 ao 28. Eu vou ler e vocês acompanhem comigo na Bíblia de vocês, tá certo? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos que contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Glória a Deus. É algo bem interessante pensar o que se passava naquele momento histórico em que Paulo estava em Atenas. Para que a gente possa começar, é bom lembrar que Paulo ele se encontrava em Atenas esperando por Silas e Timóteo. E ele ficou revoltado ao ver aquela cidade tão cheia de ídolos. As pessoas elas eram hipócritas e estavam construindo ídolos cada vez maiores em seus corações. E Paulo se revoltou com isso. É importante lembrar que ele se indignou com aquela situação. E o que ele fez? Ele decidiu então levar o evangelho. Ele começou a pregar naquele meio. Ele não pregou só para judeus, ele pregou para todos. Ele estava naquele meio e falou do evangelho, falou de Jesus Cristo, da ressurreição, para todos que ali estavam. Isso é muito importante. Isso fala no versículo 17, em que ele diz: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns filósofos, no entanto, eles questionavam a Paulo quanto a esse Deus que ele pregava. Até porque eles possuíam um altar de um Deus que era, porém, desconhecido. E Paulo, ele os confrontava, dizendo que não se pode adorar um Deus desconhecido. Isso se torna muito pertinente à nossa realidade hoje, gente. A gente não pode adorar um Deus desconhecido. A gente precisa buscar a face dele, buscar intimidade com o Senhor, para que saibamos como verdadeiramente devemos adorá-lo. E isso é uma realidade que se aplica a cada um de nós que está aqui essa noite. Então, a gente podendo ler do versículo 24, acompanhe, a partir do versículo 24 até o 20, está longe de nós. Isso é algo essencial para que saibamos. Deus não está longe de nós. A Bíblia nos diz em Hebreus 13, versículo 5, Deus promete para a gente, ele diz: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Ele promete estar com a gente. Então esse é o primeiro ponto. Deus não está longe de nós. Ele também diz, ele frisa novamente em João 16:33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também quis dizer com isso o quê? Ele quis dizer que ele está conosco em todo o tempo. Mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos problemas, nos momentos em que tudo parece desabar. Isso aqui eu falo de maneira bem direta aos adolescentes que compartilham de uma mesma realidade. Gente, tem momento que a gente quer desistir. Tem momento que a gente olha assim, cara, eu não quero mais ir para aquela escola. Eu não quero mais ter que estudar. Eu não quero mais ter que fazer vestibular. Eu não quero mais ter que fazer nada. A gente tem momentos na nossa vida em que é tão complicado, tudo parece tão complicado, mas a gente tem que ter a dimensão de que Deus ele não nos abandona. Ele prometeu estar contigo, ele prometeu estar comigo. Então não há razão para que temer. Não há razão para que chegar lá na frente e falar, não vou conseguir, gente, desanimei. O Senhor Jesus venceu o mundo e por isso ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então que você possa vencer cada uma das suas batalhas. E ele dizendo que não está longe de nós, só deixa mais claro ainda o fato de que ele conhece a sua realidade. O fato de que o nosso Deus não é um Deus distante, um Deus superficial, em que nós não podemos contar. Um Deus como em algumas religiões as pessoas apontam como se fosse um ser superior que você somente se prostra e não há nenhuma relação, nenhuma interação, nenhuma recíproca. O Senhor, ele deseja relacionar-se com você. O Senhor deseja ouvir o seu clamor. Aleluia, Que você possa levar isso como realidade para a sua vida. Ele não te abandona. Ele está com você em cada uma das suas lutas. Bom, e ele promete também em Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ele faz questão de frisar em milhões de versículos, várias passagens bíblicas, para que você não tenha dúvida. Então, não se permita que esse tipo de pensamento adentre a sua mente, adentre a sua realidade. E quando você se sentir fraco, você lembre que Jesus venceu por você naquela cruz. E que Ele prometeu estar com você. O segundo ponto que a gente pode ver nessa leitura é do versículo 28, que é o versículo que para mim é bem interessante, talvez seja o mais importante desse. Inclusive eu falo isso para vocês porque esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Então, o versículo 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que significa dizer que no Senhor nós vivemos, nós movemos, nós existimos? Significa compreender, queridos, que somos totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos viver sozinhos, nós não podemos fazer as coisas na nossa força. Podemos fazer, mas talvez não cheguemos a ser jamais aquilo que o Senhor planejou para que fôssemos. Então é necessário que você compreenda hoje que você precisa ser dependente de Deus. E que você não precisa se envergonhar disso. Não precisa se envergonhar de ser dependente do Senhor. E ser dependente dele significa que existem certas coisas que somente o Senhor Jesus pode fazer por nós. Nada nessa terra pode fazer. Porque se ele não pudesse fazer, a gente poderia ser dependente de uma série de outras coisas nessa terra. Assim como as pessoas de Atenas eram dependentes dos seus ídolos. A gente precisa ser dependente de Deus porque só Ele pode nos dar coisas muito importantes. E que coisas são essas? A Bíblia diz em João 16:33, como a gente leu: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Significa que só Deus pode nos dar paz. Amém. Só Deus pode nos dar paz. Às vezes a gente perde a dimensão disso. Mas é algo tão profundo, a gente esquece que não vão ser pessoas que vão nos dar paz, não vão ser objetos que vão nos dar paz, não vão ser determinados cursos que vão nos dar paz, não vão ser determinados objetivos, não vão ser somente se você colocar tudo isso diante do Senhor e dizer que Deus, Tu és tudo que eu preciso e somente o Senhor pode me dar paz. E é essa que deve ser uma realidade na sua vida. Outra coisa que é muito importante, que somente Deus pode nos dar, se encontra em 1 João 3:1. Ele diz, vamos abrir todo mundo, 1 João 3:1. Para que leiamos juntos, né, amor? Isso nos faz querer nos apegar ainda mais ao Senhor. Por quê? Porque só Ele pode nos dar amor, nada nesse mundo vai nos suprir da maneira como Deus nos supre. E eu vejo isso muito claramente quando a gente passa a analisar a geração em que a gente está. As pessoas apegadas cada vez mais a coisas, a pessoas, a valores terrenos, e se esquecem de que a maior prova de amor que existiu foi feita naquela cruz, por mim e por você, algo tão belo. Não se esqueça disso. O Senhor morreu naquela cruz para dar todo o amor que Ele tinha por você. Que você não se esqueça disso. Então só Ele pode nos dar amor, assim como somente Ele pode nos dar alegria plena, assim como só Ele pode nos suprir por completo, como eu disse. Então, sabendo que só Deus pode nos dar determinadas coisas, é importante que saibamos que esse amor de Deus precisa arder nos nossos corações. E eu tenho visto que às vezes isso torna uma coisa tão normal. A gente esquece que Deus morreu pela gente quando a gente não valia nada. A gente continua não valendo nada. A gente acha que a gente é muito bom porque a gente vem para a igreja. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom porque a gente faz uma série de coisas para Deus. Mas, queridos, nós não valemos nada. O nosso amor que a gente tem por Deus é o mínimo que a gente pode oferecer para Ele. Então, que esse amor seja algo intrínseco à sua existência. Que esse amor esteja ardendo no seu coração. Que a cada dia você, ao orar ao Senhor, ao ler a sua palavra, você possa vivenciar isso de maneira cada vez mais intensa. Que seja vivo e eficaz em você. Falando um pouco sobre a minha experiência pessoal em relação a isso, ao amor de Deus. Deus é tão perfeito, queridos, que Ele faz além do que a gente pede, do que a gente sonha. E sabe, no ano passado, no início do ano passado, eu coloquei na minha vida que eu precisava fazer uma coisa diferente. Estava cansada de viver do mesmo jeito para Deus.
Eu precisava viver com mais compromisso. Eu precisava fazer alguma coisa, não sei, eu estava me sentindo longe de Deus. Então eu coloquei uma meta no início do ano de que eu teria mais compromisso com o Senhor. De que eu buscaria mais a face dele, que eu buscaria ler mais a palavra, que eu iria mais aos cultos. Mas eu parei para pensar e falei, mas esse ano é o último ano do ensino médio. Caraca, agora eu vou pegar um monte de matéria para fazer, um monte de dever, 1000 trabalhos, e tem que estudar para vestibular, e uma série de coisas. Mas Deus falou, filha, os meus planos vão além dos teus. E você faça o que eu pedi para você. No início eu fiquei com um pouco de medo mesmo, eu não sabia exatamente como fazer. Eu falei, cara, eu preciso ler a Bíblia, eu vou começar pela Bíblia, porque é a chave. Então o que eu fiz? Eu fiz um plano de leitura. Eu fui lá, peguei um plano de leitura e falei, não vou fazer. Só que, no decorrer do tempo, foi difícil para ler. Estava ficando cansada, estava ficando desanimada. Falei, não posso desanimar. O que eu fiz? Começava a acordar mais cedo. Eu estudava de manhã, acordava mais cedo para ler a palavra antes de ir para a escola, porque se eu fosse depois do dia, eu já tinha passado tudo, já tinha ficado cansada, já não ia ler mesmo. Então eu falei, não vou acordar nem que fosse 20 minutinhos mais cedo e vou ler a palavra. Comecei a fazer isso. Isso tornou um hábito para mim. E foi de uma maneira tão natural, gente. Foi de uma maneira tão natural. Quando eu vi, as pessoas falavam, Jade, mas está chegando o vestibular. Você vai para o sábado da igreja? Eu falei, vou deixar de ir porque eu tenho prova? Porque, sim, eu tenho que me dedicar à escola. Mas o reino de Deus, em primeiro lugar na minha vida. Não existe isso. E aí eu continuei participando das coisas na igreja, continuei atuando lá na minha igreja. E aí, lá na igreja em que eu participo e tudo mais, eu fui convidada na época para ajudar com o Ministério de Louvor dos Adolescentes. Eu falei, cara, eu não vou poder assumir essa responsabilidade não, galera. Tipo, vestibular, esse ano, vocês estão... Não, já, vai ter que ser você, não tem mais ninguém. Falei, pronto, agora que eu já estou lendo a Bíblia, mas, assim, minha agenda já está um pouco lotada, vou ter que colocar mais esse espaço aí. Aí Deus falou, você tem que colocar espaço para mim na sua vida? Você tem que separar tempo para mim? Isso deveria ser a sua essência, deveria ser a razão da sua existência. Você não deveria estar com a sua mente voltada para vestibular, para a escola e para todo o resto como se ela não existisse. Foi tipo uma alfinetada assim no coração que, né? Falei, não, realmente, não posso deixar isso assim não. Assumi o grupo de adolescentes. Continuei atuando com eles, estudando em casa. E eu confesso para vocês que quando eu fiz a prova do vestibular, achei que ia passar não. Porque a prova foi pesada pra caramba. Eu não fiz cursinho, não fiz nada, porque eu estava estudando em casa, não tinha tempo nem para estudar em casa, virar para ir para cursinho. Mas, queridos, Deus honra aqueles que buscam o reino dele em primeiro lugar. E eu não digo isso para vocês porque eu não me considero melhor do que ninguém. Se eu não tivesse passado, eu também não seria pior do que ninguém. Mas eu sei que Deus prepara coisas específicas para cada um. Deus sabe qual é o desejo do teu coração. Deus sabe o que é aquilo que você almeja. Deus sabe qual é o teu objetivo. Mas você não pode abdicar das coisas do reino, do compromisso que você tem com Ele, em prol de um objetivo tão mundano, de uma coisa que passa. Eu confesso que eu fiquei muito feliz de ter passado, gente, porque foi algo que eu sempre quis. Mas eu fiquei mais feliz ainda de ter passado e saber que eu não deixei tempo algum de ter feito o que o Senhor queria que eu fizesse. Porque meu coração estava nele. Porque eu sabia que se eu não passasse, o Senhor teria algo ainda melhor, algo planejado para mim. Então isso traz paz para o nosso coração. A certeza de que Ele cuida de nós. Então eu coloco esse desafio para você, para que você coloque a sua vida diante das mãos de Deus. Para que você queira verdadeiramente depender dEle. Depender dEle, seguir os passos dEle, seguir aquilo que Ele planejou para a sua vida. E então, pensando em tudo isso, às vezes a gente pensa também, não, já que Deus que faz as coisas, então vou fazer assim, eu quero medicina, ou eu quero direito, eu quero engenharia, eu quero viajar, eu quero fazer uma série de coisas, mas não vou fazer nada não. Deixa que Deus faz a obra. Né? Ele é maravilhoso, porque eu prefiro fazer a obra que eu estou sentada. Também não é assim, né, gente? As coisas, a vitória, ela só é atingida com esforço. E o próprio Senhor te incentiva a isso. Então, que você também se esforce
esforce, se dedique para alcançar seus objetivos, porque é maravilhoso você saber que, por mais que você não tenha força suficiente para realizar aquilo, e você coloque tudo isso diante das mãos de Deus, Ele é capaz de atuar através da sua vida, te capacitando, te dando ânimo, te dando força para quando você achava que não conseguiria fazer certas coisas. E é exatamente isso que você deve fazer. Você deve se esforçar, logicamente, se dedicar àquilo que você quer, mas você deve colocar tudo isso diante das mãos de Deus. E você não deve, em momento algum, abdicar da vontade dele para a sua vida. Abdicar do seu compromisso com a palavra. Queridos, não façam isso. Não deixem de ler a palavra de Deus. Não deixem de vir à igreja. Não deixem de orar em suas casas. Porque na realidade é isso que o diabo quer. A realidade é que o diabo quer que vocês se sintam fracos. Que vocês não se sintam fortes o suficiente para ler a palavra, para simplesmente orar. Ah, estou cansada demais, ou preciso estudar. Quantas vezes esse tipo de pensamento não vem na nossa mente? Tenho tantas coisas para fazer, tenho tantos a fazer, tenho tanta coisa na minha mente que não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para orar. Queridos, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, Creiam Jesus. nisso. Creiam nisso. De todo o teu coração, de toda a tua mente. E outra, essa questão de vestibular, que é uma coisa tão pertinente aos adolescentes, de passar no PAS, passar no vestibular, né? Queridos, Deus fala pra gente se esforçar justamente porque não vai ser Deus que vai sentar lá na cadeira e vai fazer o vestibular por você. Né? Você não pode achar que você, sem estudar, sem nada, vai chegar lá e vai simplesmente conseguir alcançar as coisas por inércia, quase. Não. Deus te direciona a certos objetivos e Ele diz para você essa noite: se esforce, corra atrás, dedique-se àquilo que você quer alcançar e coloque tudo isso diante das mãos dele. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém, Jesus. Creia nisso. Bem, o Senhor, Ele tem planos maravilhosos para esta geração. Amém. Eu tenho visto pessoas que se esquecem que Deus tem levantado uma geração de jovens e adolescentes para mudar esse mundo, para mudar os conceitos que estão sendo ditos por aí, não só na escola, como na faculdade, no trabalho. Onde a gente vai, gente? Tem pessoas aí falando coisas que são terríveis. E a gente não pode deixar isso normal. Então, a busca incessante, a dependência de Deus faz com que a gente perceba que Ele quer nos usar onde a gente estiver, no meio que a gente estiver. Então, é isso, é depender de Deus para saber que você pode ser usado na sua geração, que você pode ser instrumento dele. Na verdade, é esse o propósito do Senhor para os jovens e adolescentes dessa geração. Amém. A realidade é que alguns estão mais atentos a isso do que outros. Alguns, às vezes, se esquecem que Deus tem usado e tem atraído cada vez mais pessoas para seu reino, para sua casa, para seus propósitos. Que você seja parte desse time do Senhor, em nome de Jesus. Que você queira fazer parte, que você queira ser usado por Ele, que você queira crescer em espírito e em verdade, que você queira conhecer a palavra do Senhor, que você não queira simplesmente estar no relacionamento de superfície com Ele, mas que você queira mergulhar na intimidade do Senhor a cada dia. Conheça isso. Diga, Aleluia, eu quero Jesus. depender do Senhor. Eu quero depender do Quero, Senhor. Senhor, depender de Ti diariamente. Que você possa escolher fazer parte dessa geração de jovens escolhidos pelo Senhor. Para levar o Evangelho e para cumprir os propósitos que Ele tem para essa geração. Porque como Ele mesmo diz em 1 João 2,14, jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, tendo vencido o maligno. Que essa seja a sua realidade hoje e sempre. E que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Que você possa buscar a face dele com alegria a cada novo dia. E que você encontre nele razões para depender do Senhor sem se envergonhar disso. Porque o Senhor é aquele que cumpre os propósitos dele, que são perfeitos, agradáveis. E o Senhor, Ele escolhe usar aqueles que se prostram diante dele. Aqueles que se apresentam diante do Senhor com o coração contrito, com o coração desejoso pela presença dele. Em Cristo vocês já são mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Seja em trabalho, seja em escola, seja em faculdade, seja em qualquer objetivo, em metas.
Coloque tudo isso diante do Senhor e creia que Ele é infinitamente mais poderoso do que nós pensamos e que Ele pode fazer mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar, né, gente? Vamos Mas, agradecer ao Jade, Senhor. antes fale que faculdade você passou e qual foi, o que você está fazendo nessa faculdade. Conta pro povo. Então, eu passei para Direito na Glória a UNB. Deus. Eu fico muito feliz porque esse sempre foi o sonho do meu coração, sempre quis participar daquele curso e eu fico muito feliz porque hoje eu estou lá. Eu vejo que Deus tem agido naquela universidade. Deus tem feito maravilhas e eu creio que ainda há de fazer muitas outras. Que ainda mais jovens cristãos irão adentrar a universidade preparados para levar o Evangelho.